A gente fala mais sobre a decisão de ontem do STJ, que rejeitou o recurso do ex-presidente Lula contra a prisão. Está conosco o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Ministro, essa decisão mostra que as chances de Lula não ser preso estão cada vez menores, é isso? Bom, eu diria o seguinte, Tiago, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi aquela inteiramente esperada, porque o STJ sempre seguiu as decisões do Supremo Tribunal Federal, tanto agora como antes. Faz parte do sistema. Quando o Supremo decide, o STJ tende, ou praticamente faz isso sempre, acompanhando essas decisões. Antes de 2016, a posição do STJ era exatamente a posição do Supremo que era contrária a essa, aquela que defendia a presunção de inocência. Então, no STJ, nunca vi expectativa ou possibilidade de que as decisões contrariassem as decisões da Suprema Corte. Ministro Dipp, eu entendi direito o voto do presidente, eu acompanhei também, porque ele falou que esse era um habeas corpus inviável, no sentido em que não poderia o STJ impor ao Supremo a possibilidade de prender ou não. É mais ou menos isso, ministro? Não, eu acho que não é bem isso, José Paulo. O Supremo ainda não examinou a questão. Sim. Concretamente nesse habeas corpus. O que se diz, com outras linhas, é que o STJ não poderia contrariar a decisão do Supremo, o que eu acho correto sob o ponto de vista do sistema. Agora, os próprios ministros do Supremo, 3 deles pelo menos, não acatam a decisão da sua própria corte tomada em plenário. Então mostra a dramaticidade. O STJ, acho que está certo no sistema, mas dizer que não poderia modificar ou dar uma interpretação diversa, eu acho que é um exagero. É uma espécie de conveniência de passar a parte decisória para o Supremo Tribunal Federal. Ministro, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Villa. Ministro, no caso que envolve diretamente o ex-presidente Lula, todos nós aguardamos, deve ser no final desse mês, tudo indica, que os embargos de declaração, quer dizer, as questões que não ficaram claras na sentença dada pela 8ª turma do TRF da 4ª Região devem ser esclarecidas, tal. Nesse caso, ministro, qual é o caminho posterior? É indicado, isso volta ao ministro, melhor dizendo, ao juiz Sérgio Moro, na primeira instância, e caso ele que determina, portanto, a prisão do Lula ou de qualquer outro condenado, no caso aí é o Lula, é assim que funciona? Antes, quer dizer, nós não sabemos o que vai ocorrer em relação ao STF, mas é dessa forma que funciona? Exatamente. Após o julgamento dos embargos de declaração, sim, aliás, que não tem efeito suspensivo, perfeito, mas que os juízes do Tribunal Regional deram esse sentido, ou seja, a execução da pena após o esgotamento das instâncias lá em Porto Alegre, é o que pode realmente acontecer falando em tese. Agora, eu não acredito que o Lula ou qualquer outro réu em semelhantes condições deixará de usar todos os instrumentos processuais e legais que estão ao seu alcance antes da execução dessa pena. Como, por exemplo, o recurso especial perante o STJ, onde se pede uma liminar para dar efeito suspensivo à condenação, face a uma eventual plausibilidade do conteúdo do mérito. Também isso vale para o Supremo. Agora, se caminhássemos apenas nesse sentido, após o julgamento dos embargos de declaração, o tribunal baixaria ao juiz de primeiro grau, Sérgio Moro, para que desse início à execução da sentença, ou seja, a expedição de mandado de prisão. Augusto. Ministro Augusto Nunes, tudo bem? Tudo bem, Augusto?
Tudo bem. Ministro, faz algum sentido o ex-presidente Lula insistir nessa tese de que ele não teve direito de ampla defesa? Ora, Augusto, o réu sempre alega isso a seu favor. Eu acho que a decisão condenatória de Lula, ela foi baseada em indícios e provas indiretas que poderiam convencer, através do livre convencimento do juiz, tanto de uma forma quanto de outra. Eu já disse isso aqui. Agora, dizer que foi cerceada a sua liberdade ou as suas condições de defesa, há um certo exagero, porque o judiciário brasileiro se manifestou através dos meios legais e constitucionais e decidiu, bem ou mal. Nem sempre o réu tem direito àquilo que pretende, mas também não pode atacar o judiciário dizendo que não houve ampla defesa. Não acredito que isso possa ter ocorrido e é uma arma utilizada pelo réu. Ministro Gilson Dipp, mais uma vez, obrigado pela atenção do senhor com os ouvintes, os internautas da Jovem Pan. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Não, apenas, na meu ver, o mais importante que ele declarou nessa entrevista que nos concede é a perspectiva de pedir liminar no recurso extraordinário ou no especial. Ou seja, a coisa não se resolve assim pela simples decisão dos embargos declaratórios. Ainda pode subir ao Supremo para que ele conceda ou não as liminares que forem solicitadas.